A pergunta feita por muitos torcedores do Flamengo dias antes do confronto esperado com o Bayern de Munique é como enfrentar o gigante alemão. De que maneira Felipe Luiz deve montar a equipe? Como ele disse na coletiva após o empate com o Los Angeles FC, jogando como o Flamengo costuma atuar, ou mudando a sua conduta, talvez atuando de maneira mais cautelosa. O fato é que o desafio é grande, gera muita expectativa e possibilidades de discussão. Mas existe um caminho que me parece único para o Flamengo em matéria de alternativa para esse jogo contra o Bayern de Munique. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem. Eu não acredito que o Flamengo tenha condição de jogar como fez o Botafogo contra o PSG, de uma forma retrancada, fechada, que é legítimo jogar assim, nada contra, pelo contrário. Mas partir dessa ideia, eu acho que seria um erro. Então a tendência é o Flamengo jogar tentando pressionar o Bayern de Munique, por algumas razões. Você pressionando o adversário, tentando ter a bola, você obriga o adversário a correr, a se desgastar. Se você dá a bola para o adversário, você simplesmente é que vai ter que se desgastar correndo, marcando, indo para lá, para cá. Não é a melhor estratégia. Até porque não é a natureza do Flamengo jogar assim. É evidente que o Bayern, pela qualidade que possui, pode obrigar o Flamengo a jogar fechado, pode encurralar o Flamengo, pode empurrar o Flamengo para o seu campo. Isso pode e até, acredito, vai acontecer em boa parte do jogo, ou em parte do jogo. Quanto o Chelsea, o Flamengo deu a bola para o Chelsea e o time inglês não fez questão. Vou jogar em transição, você fica com a bola, ok. Não acredito que o time alemão repita essa conduta. O Flamengo vai tentar ter a bola, ele vai brigar pela posse, vai tentar se impor. A tendência é que consiga se impor, se não os 90 minutos, por parte significativa do jogo. Então, vai acontecer de o Flamengo, em vários momentos, não ter a bola e ser pressionado. Agora, para colocar em prática essa estratégia, a escalação tem que ser compatível. Jogadores que marcam forte, jogadores com mais saúde, com mais físico, com mais condição. Não basta você ter o talento apenas. Pelo menos para começar a partida, gente. Para o primeiro o estágio de um jogo de 90 minutos ou até mais, né? Então, diante disso, pelo que a gente entende e observa, não é uma informação, é mais uma opinião minha, uma dedução do que pode vir a acontecer em função das circunstâncias, do pensamento do técnico, maneira de ver futebol, como ter escalado a equipe, sem se preocupar com 11 titulares, porque eu acho um mérito do Felipe Luiz, uma bobagem essa coisa de 11 titulares, não existe mais, tem que colocar em campo quem tem que ser titular naquele jogo, naquele contexto, naquela situação. Então, na minha visão, ele não vai com o Pedro, obviamente, isso aí está na cara, mas não vai também com a Arrascaeta de saída. E o fato de o uruguaio ter atuado por muitos minutos na partida anterior contra o Los Angeles reforça a tese. É muito provável que o Flamengo tenha, nesse jogo de domingo, contra o Bayern de Munique, um time com Gerson voltando, Pulgar voltando, Jorginho voltando, os três titulares. Acredito na manutenção de Luiz Araújo junto com Plata e Bruno Henrique. Plata e Bruno Henrique. Um trio de meio-campistas que sabem segurar a bola, sabem reter a bola, têm qualidade, todos com passagem pela Europa, e um trio de jogadores que também passaram pela Europa. Plata pela Espanha, Luiz Araújo pela França e o Bruno Henrique pela Alemanha. Até enfrentou o Bayern quando era jogador do Wolfsburg. Então você tem aí jogadores todos com experiência internacional, mais o Alexandre, né? Então você tem uma quantidade de jogadores com qualidade, Léo Ortiz, Léo Pereira, para fazer saída de bola, para conseguir reter a bola, trocar passes e fazer o Bayern também correr e se desgastar. Eu tenho falado muito sobre o calor. É importante entender, o jogo vai acontecer 4 da tarde no horário aqui da costa leste norte-americana, 5 da tarde, horário de Brasília. É o momento mais quente do dia, vai das 2 até as 5, 6 da tarde. Tá? Porque o sol só vai morrer 8h30 da noite, algo assim. Então, quando o sol está lá em cima, é nesse período, das 2 até 5, 6 horas. Então, a temperatura deverá estar em torno dos 31 graus, sensação térmica de 34, 35, para quem está jogando lá dentro, mais ainda, né? Então, vai ser calor, é muito mais desgastante para quem não está adaptado, como se fosse no frio extremo. Os alemães levariam a vantagem, estão muito mais adaptados a baixíssima temperatura. E o frio, bem ou mal, você em movimento, aquecido, agasalhado, com roupa térmica, você enfrenta e consegue correr. O calor, ele te desgasta mais. Então, é um inimigo terrível. O Flamengo tem que fazer o Bayern correr. Procurar ter a bola, para quando o Flamengo tiver a bola, o Bayern tem que brigar pela posse. E essa é a natureza do time. Mas, claro, em determinado momento, pressionado, o time pode ter que se defender e se entrincheirar. Ele pode ser obrigado a isso. Jogar assim, porque o adversário forçou, ok. Pode acontecer, até deve acontecer
pelo menos em uma parte do jogo. Mas partir da ideia de jogar defensivamente, eu acho que não faz sentido para esse Flamengo. Vejamos como vai ser. Nesse jogo tão esperado, estaremos lá em Miami transmitindo o jogo.